Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Sandra Bittencourt, já deixa o seu like, já se inscreve, não perde tempo não, porque é muito importante a sua chegada e registro é o que a gente mais precisa. Vamos ao vídeo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que sempre que a gente toca, amplia muito o nosso raciocínio e muita gente procura falando a respeito disso, que é o autoabandono. Você já se sentiu nesse autoabandono? Não o que você fala lá fora, nem que você aparenta lá fora, mas como de verdade você se sente internamente? Uma das grandes questões é a gente se deixar por último lugar da fila. Que fila? A fila da sua própria vida. Isso é uma característica muito forte, principalmente entre as mulheres. Em que sentido? Dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, as mulheres elas são responsáveis, de certa forma, por cuidar de inúmeras tarefas, de inúmeras coisas. Não é? E quando ela se vê, ela está tomando conta e cuidando de uma infinidade de coisas, não é? Desde pequenininha, desde muito bebê até, ela já ganha um bebê para cuidar, ganha joguinhos, panelinhas, e todo o processo de vida da infância feminina tem a ver com cuidar do outro. E aí, o que acontece aí? Né? Ela aprende lá no inconsciente dela e cria esse condicionamento de que a vida eu amo e sou amada através do cuidar do outro. Pode ver, pode ver. Muitas vezes o menino já foi brincar, já correu, já estava se divertindo em muitas coisas, ou para ele é possível estar mais próximo da brincadeira, do jeito que a gente conhece, e para a menina, não. A menina ela é criada de uma outra forma. A gente sabe que a gente vive novos tempos e a gente diz, ah, não, imagina, não é bem assim. Mas é assim, sim, que a gente tem encontrado inúmeros casos de moças, né, jovens e tal, que mantêm esse padrão de cuidar de tudo, cuidar de todos, e quando elas se dão conta, de verdade, todo mundo caminhou, todo mundo evoluiu, cresceu e tal, e ela se deixou por dentro, ela não se olha como prioridade. E até incentivada, que se pensar em si, tem muito medo de ser egoísta e às vezes é chamada de egoísta. Então nós vamos desenvolvendo um processo de autoabandono e não nos damos conta. E só vamos nos dar conta lá na frente, quando o relacionamento começa a aparecer os sintomas, quando as crianças, os filhos cresceram muitas vezes e começa a aparecer os sintomas, não é? E ela se sente desprivilegiada e se sente muito sem autoestima. E aí vai se instalando os padrões de depressão. Então eu quero muito que você pense nisso, olhe para isso e veja como você tem se sentido e se você corresponde a essa ideia de autoabandono. Ninguém está falando, sabe, de coisas externas. Ah, você vai lá fazer a unha, luzes no cabelo. Não, nós estamos falando de você começar a se olhar como prioridade. E isso não tem nada a ver com egoísmo. Saiba você que o seu filho, por exemplo, está o tempo todo de olho em você. E a criança sabe quando a mamãe não está bem. E ela sabe. E o que ela faz? Ela se coloca na condição de cuidar da mamãe. E nenhuma criança pode fazer isso. Então, esse autocuidado envolve você reaprender, aprender a se colocar em primeiro lugar na sua vida para que você esteja bem, para que você possa cuidar do contexto que te envolve. Mas isso é um processo que você precisa compreender e ressignificar dentro de você.
Você está disposta? Você está com coragem para isso? No começo você vai estranhar e você vai se sentir até culpada. Mas isso é um movimento saudável, um movimento que te leva de verdade à dignidade que te cabe. Compreende isso? Então pensa nisso, depois a gente volta ao assunto. Uma coisa que eu quero muito que a gente pense junto é sobre prioridade, priorizar-se. Você já pensou nisso? Você percebe que a gente prioriza, principalmente a gente quando a gente se torna mãe e assim por diante, a gente prioriza sempre os filhos, né? Assim como muitas priorizam o marido. Depois, lá na frente, né, eu tenho casos no consultório, por exemplo, que a mãe partiu, né, já numa outra dimensão, agora então prioriza o pai porque entra no lugar da mãe. Na verdade, a gente se esquece de priorizar-se. E a gente sempre coloca aquele exemplo clássico, o exemplo do avião, né, que quando as máscaras caem num processo de Deus que me perdoe, não é? De acidente ou de necessidade, de emergência de um avião, as máscaras caem do teto, qual é, para quem a gente tem que colocar a máscara em primeiro lugar? Quais são as orientações? Se você já andou de avião e já viu as aeromoças dando as orientações, sempre a máscara deve ser colocada primeiro em você. Primeiro em você e depois no outro. Então, o que nós temos? A tendência, se a gente não se prioriza, a nossa tendência é pôr primeiro no outro, para depois colocar em nós. E nesse movimento que depois colocarmos em nós, apagou, você não vai ter condição de terminar esse ato, na verdade. Então, a orientação é primeiro a máscara em você, depois a máscara de quem está do lado, que seja seu filho, seja sua mãe, seja quem for. Seja quem for. Então, veja, a natureza, ela é sempre sábia e ela sempre sabe o melhor caminho. Portanto, todo condicionamento contrário é feito dentro da cultura, não é? Dentro das nossas crenças, que muitas vezes são crenças extremamente limitantes. E quando a gente anda fora das leis da natureza, a tendência é a gente ir se desequilibrando. E nesse desequilíbrio, a natureza vai buscar novamente esse estado harmônico e nós somos a natureza. O nosso corpo é a natureza, nosso psiquismo é a natureza. O que acontece? Fazemos sintoma. E normalmente, na maioria das vezes, os sintomas de autoabandono começam a aparecer estados depressivos. O que são esses estados depressivos? Não é? Não necessariamente depressão, você tem o diagnóstico de depressão. Porque depressão mesmo, para valer, é um jeito, é um estado quando você fica, onde você não tem ânimo para nada. Muitas vezes você não quer nem sair do quarto, você não quer tomar banho, você come demais ou você para de comer e entra num estado de funcionalidade assim muito baixo mesmo. É o que a gente chama de desânimo profundo, né? Perde o ânimo, a ânima. Ânima é a alma dentro da psicologia. É como se você vivesse num estado onde a alma está desligada de verdade. Então faz tudo por obrigação, faz tudo sem prazer. Esse estado é um estado ligado à morbidez. Normalmente, a depressão nos mostra que aquela pessoa está ligada no passado. Depressão, excesso de passado. E a vida é no hoje, no aqui e agora. Então, nessas condições, a gente precisa olhar para isso. Às vezes, é necessário medicação? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Por quê? Porque, às vezes, você pode estar num estado tão depressivo e tão limitado que você não tem forças. Você fica abaixo da linha
do raciocínio, abaixo da linha da funcionalidade normal. Então você precisa de medicação? Pensa comigo, às vezes precisa. Você caiu no mar, será que você precisa de um colete salva-vidas? Muitas vezes é isso que vai ajudar você a ficar à tona, senão você afunda mesmo, você se entrega mesmo, não é? E muitos casos de suicídio que têm aumentado assustadoramente, tem como base a questão da depressão. Você já parou para pensar nisso? Mas veja, muita gente com depressão, tomando medicação, a pergunta que não pode calar: você está fazendo terapia? É como o colete salva-vidas. A pergunta é: você sabe nadar? Você aprendeu a nadar? Ou você só está com o colete salva-vida, então, estou tomando, eu fui no médico, estou tomando remédio para depressão, estou tomando antidepressivo, você está fazendo terapia? Muita gente diz não. E muita gente, ao longo desses 20 anos de consultório, a gente ouve dizer, não é, que nunca fui mandado para terapia. Vim agora, mas quanto tempo você toma medicação de depressão? Toma há anos, 10 anos, 5 anos, 10 anos. Então, veja bem, é importante a medicação? É importante a medicação em estados profundos. Porém, você precisa saber lidar com as coisas da vida e lidar consigo diante das coisas que chegam para você. Então, veja como é importante você aprender a nadar. É muito sério. Então, a terapia é de verdade o tratamento da depressão. O remédio, a gente chama de remédio, mas as drogas que envolvem os tratamentos psiquiátricos, eles são para que a gente tenha condições de olhar para o nosso processo interno e aprender novos comportamentos, olhar para as nossas crenças limitantes e ter de verdade uma nova maneira de olhar para a vida e de se colocar diante da vida, diante das situações. Percebe o que a gente precisa fazer? Fundamentalmente, como eu faço para sair da depressão? Vou no psiquiatra, vou no médico, vou na terapia. Ok, ir não é o suficiente. Você precisa tomar uma decisão e, de verdade, fazer novas escolhas. Decidir-se por você. Ou seja, mergulhar nesse processo seu de autoabandono. Isso é muito importante. E se priorizar. Você tem você como prioridade? A sua saúde, o seu bem-estar, o seu prazer como prioridade? Ou você é daquela pessoa que diz assim, eu não, imagina. Primeiro são os outros, primeiro são meus filhos, primeiro é meu marido, primeiro é minha mãe. Enquanto isso, você vai se corroendo por dentro. E isso também é uma forma de corrupção, sabia? É interessante olhar para isso, falar sobre corrupção e autossabotagem, né? São assuntos interessantes na psicologia, mas que aqui nós estamos olhando para esse processo de autoabandono, que nos leva a estados depressivos. E esse estado depressivo corrói o nosso prazer de viver. Então você se coloca em primeiro lugar e você de verdade se autorresponsabiliza. Olha que isso é o pulo do gato, hein? Eu responsável por. Enquanto você não tiver isso muito claro dentro de você, responsável por mim, pelos estados que eu experimento, você fica com pouca chance de verdade de sair desse lugar de depressão ou de pouco prazer na vida. E tudo isso leva a um estado de diminuição no sistema imunológico. Então você fica muito mais propenso a doenças,
muito mais propensa à obesidade ou anorexia, bulimia. São histórias, são sintomas, transtornos que trazem de fundo a base depressiva. Mas é você que precisa decidir sobre responsabilidade sobre si mesma, autorresponsabilidade. Você já parou para olhar para isso? Normalmente dentro do consultório a gente ouve uma história que é assim: olha o que ela me faz, olha o que ele me faz. Ninguém faz nada com você que você não permita. Então esse processo de permissão de que o outro tenha poder sobre você envolve um estado profundo de autoabandono. E claro que isso tem raízes na infância, óbvio, não é? Já que nós formamos a nossa psique na base da primeira e segunda infância. E depois nós vamos correr atrás até que a gente ressignifique tudo isso. Então ninguém ter tal coisa. Você ser a partir do que o outro faz no ambiente, ou que algo aconteça no ambiente. Então, eu me a partir de. Repete isso. Eu me a partir de. Eu me diante de. Olha isso. E veja quando você diz, olha, ele me, tanto para o positivo quanto para o negativo. Quantas vezes no consultório alguém chega e diz, Sandra, eu quero alguém que me faça feliz. Sinto muito, você não tem nenhuma chance. E é claro que você vai cair em estados depressivos, desenvolvendo sintomas de depressão. Eu quero, eu busco, eu procuro alguém que me faça feliz. E ninguém tem esse poder, por mais que você não acredite. Ninguém tem esse poder de te fazer feliz. Você se movimenta na direção da felicidade a partir de novos comportamentos e de novos sentimentos, a partir de novas crenças que você constrói. Mas para isso você tem que mergulhar dentro de você. E para isso, pensa na piscina. Você mergulha na piscina, né? Como se você mergulhasse na vida. Você sabe nadar? Você sabe que estilo você nada? Você quer fazer uma bela competição de natação? Você sabe que eu sou professora de educação física, mas nadando cachorrinho? Espirrando água para tudo quanto é lado? De certa forma, é desse jeito que a gente leva a vida. Então é necessário que a gente compreenda as técnicas da vida, as ferramentas da vida, e que nós tenhamos um estilo de verdade adequado que possa fluir na vida. Esse é o grande desafio, aprender a fluir na vida. E quando eu não consigo esse fluxo da vida, eu vou me decepcionando, eu vou me largando, eu vou me abandonando, e quando eu menos espero, eu me enfio na vida de alguém e me dedico àquela pessoa, e aquela pessoa fica bem e você fica mal, e aí você se coloca em estado depressivo, porque você não vale a pena, porque você vive abandonada. Será que você percebe isso? Então, a grande sacada é priorizar-se, cuidar de você como alguém que cuida de alguém que você ama muito. Como que você cuida de verdade dessa pessoa que mora dentro de você? Você tem esse cuidado, esse zelo? Ó, pensa comigo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Você já ouviu isso? Então, como você ama a ti mesma, você ama o seu próximo. Você já pensou que muitas vezes o próximo está ferrado? Sim,
Qual é a qualidade do amor, de amor que vocês têm a oferecer? É proporcional à qualidade do amor que você se oferece. Então, né, você já ouviu essa frase de Jesus, né? Porque tem que falar mesmo, sabe? Todos nós falamos sobre isso. Amar o teu próximo como a ti mesmo. No entanto, como você se ama, você ama o seu próximo. Como você se trata, a vida te trata. Como você se ama é a qualidade do amor que você coloca em tudo que você faz. Só que você não sabe disso, você não se dá conta disso. Então, esse processo, como sair da depressão, tem a ver fundamentalmente em priorizar-se, em qualificar o amor vivido, requalificar, ressignificar e conhecer esse processo dentro de você. E só a partir disso você tem condição de verdade de sair desses estados depressivos. E é claro que todo mundo sabe que você precisa aprender a respirar, que você precisa de atividade física, que você precisa de verdade de se colocar em primeiro lugar. Essas coisas todo mundo sabe e conhece. Qualificar o teu sono, qualificar, melhorar a sua alimentação, porque a gente é um grande contexto. Então, quando é que você vai se decidir por você? Fica aqui o meu convite para você. Decida-se por você. Só assim existe solução. Fora disso, é só enganação. Tchau, até o próximo vídeo e vamos pensar a respeito. Um abraço, até logo!